E agora falar um pouquinho, então, de micronúcleos. Os micronúcleos, os sistemas micronúcleos, eles são possíveis a partir de sistemas de camadas. Então, quando você tem ali a divisão do teu sistema operacional em camadas, aí você possibilita. Porque a partir disso você vai ter, então, uma limitação entre o núcleo e o usuário. Então, aí a gente faz essa separação efetiva aí do que pode ser executado no modo núcleo e no modo usuário. Então, a finalidade disso daí é minimizar o acesso ao núcleo pelas aplicações que o usuário está executando. Isso daí, obviamente, faz o quê? Impede que o sistema operacional fique instável aí por qualquer acesso inadequado que alguma rotina que seja do modo usuário lá esteja tentando acessar, tá? ou chamar, ou invocar ali dentro dos procedimentos do seu sistema. Então, a média de erro a cada 1000 linhas de código ela é de 2 a 10 erros aí para esse sistema micronúcleos. Então, se a gente tiver um sistema monolítico com 5 milhões de linha, ele vai ter entre 10 mil e 50 mil erros de núcleo, tá? Então, o que acontece aí com esses sistemas que ocorrem essa quantidade de erros e o sistema ele se torna muito grande, obviamente que é um sistema que ele vai acabar se tornando mais instável, né? Pense só, se você tem aí de 2 a 10 erros a cada 1000 linhas de código, quando você tem um sistema com 5 milhões de linhas, você aí vai ter espalhado ao longo do teu sistema cerca de 10 mil até 50 mil erros no núcleo. Isso daí com certeza vai tornar o teu sistema, para um sistema operacional complexo, você vai tornar ele aí um sistema bem instável, né, ou até inoperável. Então, os micronúcleos, o sistema operacional, ele tem grande susceptibilidade a erros, né? Então, os PCs, antigamente aí a gente tinha o botão de reset, né? E vocês podem ver, por exemplo, que as televisões elas não têm, né? Então, o micronúcleo ele serve para restringir códigos essenciais e delimitar os módulos bem pequenos e bem definidos para operar em modo núcleo. Então, aquele micronúcleo, ele quem vai permitir que ele tenha acesso a determinadas chamadas e rotinas do sistema que só são permitidos no modo núcleo. Porque como ele é muito suscetível a erros, é bom você fazer uma rotina bem pequenininha que vai fazer o acesso ao núcleo e que ela tem função bem definida e bem estabelecida para que você não faça ela muito grande e com isso você não insira muito erro dentro do teu sistema operacional. Então, até o exemplo aqui é que existe botão de reset nos PCs em função dessa susceptibilidade a erros que tem dentro dos códigos, tá? Então, você vai usar o micronúcleo, né, para restringir códigos essenciais e delimitar, então, trechos bem pequenos e bem definidos para operar nesse modo núcleo, ok? E demais processos que vão operar com menor poder de privilégio sobre o processador, obviamente, eles não vão ter tanto acesso ao modo núcleo, não vão ter acesso indiscriminado ao processador e, com isso, também não vão causar uma instabilidade, pois o processador só vai responder para eles determinadas chamadas quando for permitido, quando for necessário ali e ele estiver disponível. Então, um exemplo aqui, um driver de dispositivo de áudio no sistema operacional com um projeto de micronúcleo. Então, você tem ali um driver de áudio que foi desenvolvido com um projeto de micronúcleo. Ele vai operar como um processo do usuário em separado. Então, um erro não vai derrubar o sistema inteiro, apenas o próprio componente. Então, se você tiver ali o teu sistema de áudio trabalhando com micronúcleo e ele der um problema ali de execução, apenas o teu sistema de áudio que vai falhar, ele não vai fazer com que o teu sistema operacional como um todo acabe ficando inoperante. Porque você está trabalhando com um micronúcleo ali, aquele processo de micronúcleo que você desenvolveu ali que vai parar de responder. Aí você pode reiniciar o seu processo e começar ele de novo, reiniciar o seu computador, se for o caso, e aí voltar, então, a funcionar, a operar a tua placa de áudio, aí, por exemplo, né? Então, os sistemas operacionais nos PCs que nós temos hoje em dia, eles não usam mais micronúcleos, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso.
são aplicados em sistemas operacionais de tempo real, industriais, aviônica, militar, porque eles são muito confiáveis, então ele tem alta confiabilidade. Você consegue ter certeza, então, de que você está fazendo, né? Do que você está aplicando. Só que você tem que fazer ele de uma forma bem específica, para evitar que tenha erros, para que ocorram erros dentro do seu código na hora de você fazer o teu acesso, né? Então, não é qualquer aplicação que vai operar em modo núcleo, né? Apenas algumas bem específicas. Então, aqui tem alguns exemplos de sistema operacional, esse Integrity, K42, L4, PikeOS, QNX, o Symbian e o Minix 3. Então, se lembram aí do Symbian? A gente já falou um pouquinho sobre ele aí nas aulas anteriores, quando a gente tinha aí os celulares mais antigos, né? Então, mais um pouquinho aí sobre o micronúcleo, falando agora, então, aplicado ao sistema operacional Minix 3. Então, vocês podem dar uma olhada aqui ao lado. Nós temos aqui, então, processos, né? Aqui relacionados. Os programas de usuário nessa primeira camada mais superior. Servidores nessa intermediária. E os drivers aqui nessa mais baixa. Todos trabalhando em modo usuário. E aqui na parte mais inferior, notem que nós temos um micronúcleo que vai controlar interrupções, processos, o escalonamento e o IPC. E olhem o que nós temos aqui, ó, sistema e o relógio. Então, nós temos aí os micronúcleos operando aqui em baixo nível. Então, decompondo o sistema operacional em processos de modo usuário independentes, 1.400 linhas de assembler, esse Minix 3 ele era desenvolvido, obviamente muito baixo nível, fazia captura de interrupções e chaveamento de processos. E 12.000 linhas em linguagem C. Quando a gente está falando em assembler, nós estamos falando em linguagem de baixíssimo nível. Então, é basicamente o que está operando lá, muito próximo ao processador. Então, a gente está falando aí de fazer uma soma de um número, somar um, né? Criar uma variável, excluir, deletar uma posição de memória, fazer um salto no ponteiro para chegar naquela posição de memória, executar aquele trecho de código, você fazer uma comparação entre dois números e, caso seja verdadeiro, ele vai uma linha para frente, caso seja falso, ele salta duas, por exemplo. E são todas instruções muito simples que quando você está programando em Assembler. Então, ele tinha 1.400 linhas para capturar a interrupção, chavear o processo, fazer o escalonamento, fazer o controle aí dos processos de forma bem elementar. E daí 12.000 linhas programadas em linguagem C aí, que a gente usa muito em programação, para fazer o gerenciamento da comunicação e efetivamente o escalonamento. Então, ó, escalonamento aqui, ele era feito em linguagem C, que é mais um nível um pouco mais intermediário, tá? Aqui é o chaveamento, que era feito em Assembler, tá? Então, a gente tinha aí 40 chamadas de núcleo no Minix 3, associando os tratadores dentro das interrupções, que chamavam aí o processador para executar naquele momento determinada tarefa. Essas chamadas do núcleo aí, ela fazia transferência entre dados e endereços, instalava mapa de memória para os processos, e no modo núcleo, os tratadores de chamada e relógio como o timer, e verificação de escrita e leitura nos dispositivos de entrada e saída. Então, quando a gente está falando aí desses micronúcleos, a gente está falando aí, então, de uma divisão, né, que o sistema ele teria lá bem internamente, próximo ao núcleo, de algumas instruções muito elementares para fazer aí até a parte de gerenciamento do sistema, de tal forma que ele ficasse bem robusto e caso alguma delas não viesse a um bom funcionamento, ele não viria, então, a danificar permanentemente aí o teu sistema, né, a ponto de deixar ele instável e inoperante, tá?